Até ao meio-dia, o Serviço Regional de Proteção Civil registrou 185 ocorrências relacionadas com as condições meteorológicas adversas causadas pela depressão Emília. O vento forte com rajadas que atingiram os 132 km por hora, no pico alto até às 9h30 da manhã, resultou na queda de 107 árvores, 5 movimentos de massa, 16 quedas de elementos de construção, 19 de rede elétrica e 3 quedas de estruturas temporárias. Foram ainda realizadas 15 ações preventivas de redução de risco e 12 sinalizações de perigo. Para dar conta destas ocorrências, foram mobilizados um total de 422 operacionais e 192 meios técnicos das diversas corporações de bombeiros da região. Funchal continua a ser o concelho que registrou o maior número de ocorrências, 54, segue-se Santa Cruz com 37 e Machico com 34. Registrar que há 40 acessos vedados devido aos efeitos da depressão Emília em vários concelhos da região. O conselho das autoridades é que se restrinja ao máximo as deslocações nestes dias de tempestade. É preciso ter em consideração que há aqui um conjunto de medidas que o cidadão pode tomar. Garantir que os sistemas de drenagem estão devidamente desobstruídos, também ter cuidado com aquilo que é o circular junto a áreas arborizadas, também com a Direção Regional de Estradas e em conjunto também com o IFCN, tomámos as medidas preventivas no sentido de haver um controle de acesso e, portanto, algumas limitações, alguns condicionamentos para que não se possam gerar situações de maior pressão também nessas áreas. Portanto, o que aconselhamos é que as deslocações, os movimentos sejam restringidos àquilo que é estritamente necessário, porque vamos ter vento forte, vamos ter muita agitação marítima e, portanto, tudo o que é contacto com a orla marítima, tudo o que é contacto com o mar deve ser de todo evitado. O presidente do Serviço Regional de Proteção Civil, Richard Marques, em declarações à RTP Madeira. Mantêm-se os avisos para mau tempo emitidos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, avisos para a precipitação, vento e agitação marítima que vão do amarelo ao vermelho. É o vento que tem condicionado a operação no Aeroporto Internacional da Madeira, que pelo segundo dia consecutivo vê a maioria dos seus voos serem cancelados, já são mais de 100. O vento intenso mantém-se como principal obstáculo à normalização dos voos, prolongando as esperas e a incerteza para os passageiros com rajadas que ultrapassaram os 100 km por hora. Na Gara das Partidas, a fila é interminável nos passageiros da Ryanair, particularmente muitos obrigados a passar horas no aeroporto para tentar remarcar os voos, um procedimento que não é possível realizar via digital, ao contrário de outras companhias aéreas. Cancelamentos de voos que estão a implicar também com eventos desportivos. O Nacional Tondela foi adiado para segunda-feira, já o jogo do Marítimo com o Benfica B foi adiado para terça-feira. A nível cultural, vários são os programas de agenda que enfrentam constrangimentos, como é o caso da Noite do Mercado de Santa Cruz, que foi adiada para dia 19 de dezembro. O Partido Socialista tem hoje novo líder, melhor dizendo, uma nova líder. Nestas internas, Célia Pessegueiro apresenta-se como única candidata, pelo que será a primeira mulher a ser eleita presidente do PS Madeira. Com o lema Agir para construir futuro, Célia Pessegueiro tem uma grande vontade de unir o partido. Vou com vontade de unir, de mobilizar, de tentar ter o contributo de todos, começar logo numa primeira leva com os militantes. Aliás, já fiz em parte nestes contactos para tentar preparar as listas de delegados, para captar apoio e apesar de ser candidata única, pedi que todos se mobilizassem hoje às urnas e apesar deste mau tempo, puxar pelas pessoas já nesta fase para sentir a união do partido e para começarmos a partir daqui a construir algo novo, sim, mas que é com o contributo de todos. Se é para começar algo novo, é preciso ouvir pessoas diferentes e é preciso fazer de forma diferente. Eu julgo que a grande maioria dos problemas da Madeira estão identificados. Às vezes o que está para fazer ainda a sério é encontrar as formas corretas de dar a volta a esses problemas e apresentar outras soluções. Célia Pessegueiro, que inicia agora um trabalho de 2 anos a pensar nos 2 que se seguem. Este é um trabalho para 2 anos a pensar nos 2 seguintes. Mas são 2 anos para deixar o Partido Socialista mobilizado a pensar no desafio que tem pela frente em 2029. O Partido Socialista
é um partido forte, é um partido de poder, está a passar neste momento uma situação de ter menos representação na Assembleia Regional do que aquela que teve noutras alturas, mas historicamente tem períodos de altos e baixos. E eu quero voltar a pôr o partido numa situação que volte a disputar as eleições para ter condições para ser, de facto, uma alternativa. Esse trabalho tem que ser feito agora nestes 2 anos, para que nos 2 seguintes haja, de facto, essa esperança sobre o Partido Socialista. Termina assim o capítulo de Paulo Cafofo na liderança dos socialistas madeirenses. Cafofo que sai em paz e que, em nome da estabilidade, continua o mandato de deputado na Assembleia Regional. Tenho muita honra em ser líder do Partido Socialista. Foram momentos que passei aqui muito difíceis, muito exigentes, apesar dessas dificuldades e dessas exigências, sinto uma grande satisfação porque fiz tudo o que podia e dei tudo aquilo que tenho. E eu saio daqui sem qualquer mágoa, saio mesmo em paz comigo e com todos, desde os que sempre estiveram ao meu lado, os que discordaram com lealdade, aqueles que me procuraram destruir, mas de tudo o que vivi, tive lições e sigo de cabeça erguida, sigo em frente. Eu vou me manter ativo como deputado, como político e como cidadão. E, portanto, num momento de transição é importante haver estabilidade no grupo parlamentar, em lealdade e articulação direta com a nova liderança do partido, a quem desejo as maiores felicidades e os maiores sucessos, uma liderança positiva, construtiva, de uma alternativa para a região, e é nesse lugar que me manterei na defesa do partido, mas acima de tudo da defesa dos madeirenses. As eleições do PS Madeira realizam-se em todos os concelhos da região, com 1.600 militantes aptos a votar. Às 3 da tarde é a vez de Célia Pessegueiro votar na Ponta do Sol. Os resultados esses serão divulgados esta noite, após fechar a última mesa de voto, só depois das 9 da noite. O PS Madeira, que se vai abster na votação na generalidade do Orçamento Regional para 2026, a decisão foi tomada ontem em reunião da Comissão Política, com o ainda Presidente Paulo Cafofo a falar no orçamento de recuo. Este orçamento é um orçamento de recuo para a Madeira. Eu digo um orçamento de recuo porque, além de ser um orçamento menor do que o orçamento de 2025, é um orçamento que corta em áreas que deveriam ser prioritárias, nomeadamente 60 milhões na habitação e 50 milhões no Sazarão, portanto, na nossa saúde. O Governo quebrou a palavra aos madeirenses. Portanto, na sua campanha eleitoral, como mesmo no programa de Governo, estavam estas 2 áreas, saúde e habitação, como áreas prioritárias. Ora, e portanto isto não é o nosso orçamento, não é o orçamento do Partido Socialista, mas é preciso dizer que neste momento político em que nos encontramos e face às necessidades, nós temos uma perspectiva construtiva e responsável. E por isso consideramos necessário corrigir falhas deste orçamento. Assim sendo, vamos nos abster na votação na generalidade. A votação final do Partido Socialista depende da receptividade do PSD às propostas de alteração que vão ser apresentadas. Apresentando propostas que consideramos muito importantes nas áreas da saúde, nas áreas da habitação, da educação, dos impostos, dos rendimentos das pessoas, esperando pelo acolhimento e pela receptividade por parte do PSD, para então tomar uma decisão na votação final global. Queremos corrigir as injustiças deste orçamento, as falhas que este orçamento tem, as lacunas que apresentam e veremos qual a receptividade do PSD. O Orçamento da Região e o Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento para 2026, que serão discutidos e votados na Assembleia Legislativa da Madeira no início da próxima semana. Do lado da maioria, o grupo parlamentar do PSD fala de um orçamento justo, ambicioso e solidário. O grupo parlamentar social-democrata esteve reunido com o secretário regional de Finanças para analisar o documento. Este é um orçamento justo, ambicioso e, de certa forma, solidário. É um orçamento que volta a reduzir impostos. É, novamente, a região que mais impostos baixa no país. A Madeira esgota o seu diferencial fiscal em matéria de IRC, em matéria de IRS, para todas as famílias, para todos aqueles que têm rendimentos na região, e isso é um facto indesmentível e com um caráter muito forte neste orçamento regional.
Nós não só fazemos isso, como mantemos o apoio à área social. É um bom orçamento, é um orçamento que vai também, na nossa perspectiva, de forma transversal na governação, todos os sectores são contemplados e é um orçamento que nós entendemos que corresponde à necessidade da população e faz aquilo que é importante. Se há crescimento económico, ele tem que estar ao serviço da população. E nada melhor que o crescimento económico ao serviço da população, quando se faz a redução fiscal. O líder parlamentar do PSD, Jaime Filipe Ramos, menoriza as críticas da oposição quanto a cortes na saúde e habitação, diz que são uma distorção da realidade. Curioso, a oposição já tinha críticas antes de conhecer o orçamento. É sempre assim, ao longo destes anos. Ainda não conheço o documento, já tem críticas. A da saúde, essa então é de verdade aos céus, porque foi dito pelo Sr. Secretário que há um acréscimo de 40 milhões e não uma redução. Porque o ano passado, todos nós temos recordação, que houve uma verba de 50 milhões excepcional do Orçamento de Estado para dívida, não foi para funcionamento, foi para dívida de anos anteriores e que foi afeta ao Orçamento de 25. Logo, se retirarmos esse fator dos 50 milhões, se a diferença só são 10, logo há um acréscimo de 40. Isso é uma conta de primeira classe. Isso é enganar o povo. Já relativamente à habitação, diz o deputado do PSD que o PRR previa uma execução faseada e que é no próximo ano que serão construídos os 800 fogos previstos. Acrescentou que os reforços financeiros previstos para 2027, 28 e 29 destinam-se a manter o ritmo de investimento já anunciado que ronda os 200 fogos por ano. Há 10 anos que o Salão Nobre do Teatro Municipal Baltasar Dias recebe as Mesas de Natal da Bordal, uma iniciativa que marca a época natalícia e tem valorizado o bordado de madeira enquanto expressão cultural. A 10ª edição foi ontem inaugurada. Susana Vacas faz um balanço destes 10 anos. Um desafio muito bom. Durante estes 10 anos inovamos muito, mudamos muito. Este ano é especial. Nós temos 8 mesas, convidamos 8 hotéis que depois dão apoio a 8 designers. Este ano, por ser o 10º ano, nós resolvemos fazer uma homenagem à Madeira e temos os temas. Portanto, fomos buscar temas da nossa ilha, típicos da nossa ilha, para cada qual fazer a sua mesa, o que torna também a sala completamente diferente, com temas e cores completamente diferentes, embora sempre com a ligação base ao bordado de madeira da Bordal, claro, e o Natal. Nós temos nestes últimos anos feito um grande esforço por inovar com design novo. Aos poucos fomos mudando e agora vemos mesas completamente diferentes. Temos uma toalha azul com bordado de madeira rico, temos toalhas verdes, temos toalhas castanhas. Portanto, é um design e uma mostra completamente diferente. Inovar no design, mas também na percepção. A responsável da Bordal quer que o bordado de madeira seja encarado como uma obra de arte. Além de estarmos a investir muito em design, também estamos a investir, a tentar que o bordado de madeira que seja visto como uma peça de arte, porque o bordado de madeira é um património vivo, faz parte da nossa história e temos que acarinhá-lo e mantê-lo todos em conjunto. Presente na apresentação da exposição, o Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, dava conta do percurso que vem sendo percorrido neste setor. Gostava de fixar o bordado de madeira no segmento de luxo. Tem um impacto que nós desejaríamos que fosse maior. Felizmente, do ponto de vista social, já não tem nada a ver com o passado, porque era um desastre do ponto de vista das condições de trabalho e das remunerações dos profissionais. Os artistas do bordado têm que ganhar muito bem, porque são pessoas altamente especializadas e, portanto, têm que ter uma ótima remuneração, e para que isso aconteça é fundamental que o bordado e as peças de bordado sejam modernas, sejam acessíveis e, sobretudo, tenham algo que muitas vezes temos dificuldade, que é a afirmação de uma marca de luxo, ou seja, o bordado de madeira tem que se afirmar esteticamente num novo contexto, ou seja, com alguns elementos como a Bordal tem feito de modernidade, mas ao mesmo tempo cada vez se inserir cada vez mais no chamado branch de luxo. As mesas de Natal da Bordal podem ser visitadas no Teatro Municipal Baltasar Dias até ao dia 4 de janeiro de 2026. No último ano, este evento recebeu entre 5 a 6 mil visitantes.